O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, quando são os vossos pais que os mataram. Assim, vós testemunhais que estáis de acordo com os atos dos vossos pais, visto que eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. É por isso que a própria sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles os matarão e perseguirão, a fim de que seja pedida conta a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, pede-se-á conta disso a esta geração. Ai de vós, legistas, que tomastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e os que queriam entrar, vós o impedistes. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a encarniçar-se e a lhe arrancar respostas sobre uma multidão de assuntos, armando-lhe ciladas para se apoderarem de uma de suas declarações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós aplaudimos o Evangelho, palavra da salvação que chega a nós. Vamos todos nos sentando e vamos cantando juntos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantemos, todos nós, mais uma vez. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Você ouviu as palavras severas com que Jesus tratou aqueles homens do seu tempo. E por quê? Porque eles tinham toda a possibilidade de se deixar transformar por Deus e não se deixaram. Também para eles, do Antigo Testamento, foi dito, como foi dito para nós na primeira leitura, que vamos pegar já já, mas para eles também foi dito: sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E veja bem que essa linguagem do Senhor, sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo, é uma ordem, sim, mas ao mesmo tempo é uma afirmação, é uma possibilidade que o Senhor estava mostrando a eles. Sereis santos. Mas por que sereis santos? Porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Na verdade, a nossa santidade vem de Deus. É Deus quem nos faz santos. É Deus quem nos transforma. E que beleza isso! É uma transformação que acontece conosco. Da nossa miséria, Deus nos faz seus filhos. Deus nos faz a sua imagem, a sua semelhança. E essa é a beleza da nossa vida. Eu até posso dizer sem medo, a nossa vida é todo um tempo de transformação. Estamos sendo transformados.
Deus mesmo gostou de mostrar isso, comparando com o barro, do qual o oleiro faz vasos maravilhosos. O trabalho do oleiro, no povo antigo, era considerado uma arte maravilhosa. O oleiro era um grande artista para eles, porque ele pegava barro. E você sabe que barro é barro. Na verdade, ele sabia escolher o barro. Mas até a escolha do barro já era uma arte. E ele ia trabalhando de tal maneira com o barro. E tudo isso era feito com a mão. Aquele torno que o oleiro usava e usa ainda hoje, é apenas para auxiliar. O torno está aí para tornear, para ir fazendo com que o barro pegue aquela movimentação, para que ele com a mão ele possa ir dando o molde. Mas tudo é feito com a mão. E de barro o oleiro faz, nem digo fazia, faz coisas maravilhosas, os vasos mais lindos. Agora é interessante que para o vaso feito de barro chegar a ser bonito, como ele pode ser e deve ser, além de ele ser bem trabalhado, e a idas e voltas, a começos e recomeços para fazer o vaso, mas uma coisa chave é esse vaso já feito ir para o forno. E no forno passar por um calor muito grande, onde na verdade aquele barro ele é fundido pelo calor. Ele não é apenas cozido, ele não é apenas assado, não, praticamente ele é fundido, tão intenso, tão forte é aquele calor. Até o seguinte, se o vaso não for bem feito, ele racha quando passa pelo fogo. Mas veja bem, passando pelo fogo, aquilo que era barro se torna uma beleza até interessante. E muita gente faz isso, né? Trabalhos de cerâmica, até escolas, há pessoas que ensinam, e há muitas pessoas que aprendem o trabalho de cerâmica. Você pinta aquele vaso que é de barro ainda. Ele vai ao forno, ele fica no forno naquele tempo. E quando se retira o vaso, até mesmo ele ficou brilhante, luzidio. A pintura que foi feita ali no barro, ela ficou bonita, ela criou cor. Antes no barro estava feio, mas porque passou pelo fogo, porque foi fundido no fogo, tão forte era o fogo. Portanto, houve uma transformação. O fogo transformou o barro. Não apenas agora ele é um vaso resistente, você pode pôr o que for dentro dele, você pode levar até mesmo para o fogo aquele vaso, ele aguenta. Mas mais do que isso, ele é bonito, ele é luzidio, ele é colorido. E gente, aí está o segredo. Nada é coincidência, tudo é providência. Hoje nós estamos celebrando São Paulo da Cruz, a obra que o Espírito Santo fez neste São Paulo. Há vários São Paulos no cristianismo. O que Deus fez neste São Paulo foi justamente trabalhá-lo quanto à cruz. O carisma dele é a cruz. Abraçar a cruz, viver a cruz. Porque não há outro meio para chegarmos àquilo que Deus quer que nós sejamos. Sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Não há outro meio a não ser passando pela cruz, tanto quanto o vaso precisa passar pelo fogo, pelo calor intensíssimo do forno. Você ouviu a primeira leitura e eu quero reler com você. Que beleza! Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Porque na verdade, gente, nós somos de barro. Somos de barro. Mas Deus quer nos transformar.
Assim como o barro é transformado e se torna um vaso precioso, artístico, igualmente é isso que Deus quer fazer e Ele é capaz de fazer. Deixa eu dizer, esse barro que somos nós, nas mãos de Deus, pode tornar-se muito mais precioso do que o vaso, que era barro e tornou-se vaso precioso. Então, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Ele nos predestinou a ser para Ele filhos adotivos por Jesus Cristo. Deixa eu dizer com toda a franqueza, meu irmão, minha irmã, o Senhor não quer baixar o preço. E não adianta você querer baixar o preço, porque o Senhor não vai querer baixar o preço. Para nós também, apesar de todo o barro que nós somos, que eu sou, que você é, que os da sua casa são, o Senhor não quer baixar o preço, porque o artista é Ele quer fazer desse barro que somos nós, Ele quer fazer do barro que é você e são os membros da sua família. É deste barro que Deus quer fazer santos, irrepreensíveis, porque que beleza, é conosco que Deus quer viver toda a eternidade. Ainda mais depois que os anjos rebeldes foram expulsos do paraíso, o céu ficou vazio de todos os lugares que os anjos deixaram. Esses lugares ficaram para nós. Você tem um lugar no céu que é só seu. Jesus já foi na frente para preparar. Ou você ocupa esse lugar ou ele vai ficar eternamente vazio. Há um lugar no céu para você, mas só que há uma condição para você chegar e viver com Deus por toda a eternidade, com Ele no céu. Nós nem imaginamos a beleza que vai ser isso, sabe, gente? A nossa vida, por melhor que fosse, mesmo que nós não tivéssemos problema nenhum nessa terra, ao contrário, tivéssemos todas as alegrias, todas as satisfações, toda a prosperidade, mesmo que fosse assim, não se compara, é pó, em comparação ao que vai ser a nossa vida com Deus. Muito mal comparando. A criança que está no ventre da mãe, ela não imagina como vai ser a vida dela fora do ventre da mãe, aqui fora. E por mais que ela tentasse imaginar, ela não consegue. Tudo que ela vive na vida lá dentro do ventre da mãe, por melhor que seja, não se compara com essa vida. E ela não foi feita para viver lá no ventre da mãe. Lá é só um tempo. Igualmente, nessa terra aqui e agora, nós estamos por um certo tempo, que é tão pouco como é o tempo que uma criança fica no ventre da mãe. O nosso lugar definitivo, a nossa pátria é o céu. É lá que nós vamos viver com Deus. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa pátria. Nós não imaginamos o que seja isto. E Deus quer conviver conosco. O mais lindo é isto: nós vamos viver com Deus e teremos uma eternidade para viver com Ele. Além de vivermos uns com os outros, porque alguns ficam com medo, né? Pensa que o céu é só lá ficar olhando para Deus, ninguém mais se vê um ao outro. Até a pessoa pergunta: mas será que a gente vai se ver lá no céu? Será que eu vou ver o meu marido, vou ver os meus filhos lá no céu, vou ver o meu pai e minha mãe? Claro que vai. Claro que vai, só se eles se perderem, e é por isso que nós não podemos perder ninguém, só se você se perder, mas é por isso que você não pode se perder. Mas que beleza, lá no céu nós vamos nos ver, vamos nos conhecer, vamos nos amar muito mais do que aqui, e a grande alegria é vivermos em perfeição lá no céu, mas ao mesmo tempo, e aí está a beleza, nós seremos felizes
E haveremos de conviver entre nós de maneira maravilhosa, porque todos nós, cada um de nós, estará vivendo com Deus. E esta é a maravilha. Lá seremos realmente família. Lá realmente nós haveremos de nos amar. E sem nada de dor, sem nada de sofrimento, sem nada de contrariedade. Há uma eternidade nos esperando. Tenta imaginar o que é a eternidade. A gente viveu milhões de anos, está ainda no começo. Agora, a eternidade não é só questão de tempo. Quando se fala em eternidade, é a perfeição de tudo. Somente que, para a coisa ser perfeita, ela não pode acabar, porque se acabar, perdeu o gosto. Daí a gente consegue perceber o que é a eternidade. A gente começa pelo tempo. Você viveu milhões de anos, está ainda no começo. Agora, já imaginou a beleza do que vai ser viver no céu com Deus? É que a nossa cabecinha ainda não tem como captar isso, como compreender isso. Meu filho e minha filha, foi para isso que você foi criado. É o que a palavra de Deus diz. Antes ainda da fundação do mundo, Deus já nos havia conhecido, já nos havia amado, já nos havia escolhido. Você veio ao mundo para isso. Alguns dizem que vieram para o mundo para sofrer. Não, você veio para o mundo para poder viver uma eternidade com Deus. Foi para isso. Só que você precisava passar, assim como o barro precisa passar pela mão do oleiro e precisa passar pelo forno, nós precisamos passar por essa terra e por todas as provações aqui dessa terra. Deve ser muito duro para o barro ser trabalhado nas mãos severas do oleiro, porque as mãos do oleiro têm que ser severas pelo seguinte: se o vaso não for muito bem feito, perfeitamente feito, ele tem que ser perfeito. Quando ele vai para o forno, ele racha, ele não suporta. Se houver pedrinha, se houver ciscos ali, quem trabalha com cerâmica sabe disso. Quando vai para o forno não aguenta, arrebenta, racha. Por isso justamente as mãos do oleiro são severas. Ela não pode deixar nenhuma sujeirinha, nenhum capinzinho, nenhuma areiazinha, nada, e nada torto. Tudo tem que estar perfeito, perfeito, perfeito. Deve ser duro para o barro. Até mesmo o oleiro não faz de uma vez só. Muitas vezes ele tem que fazer e desfazer, fazer e desfazer. Está quase saindo o vaso, mas alguma coisa entortou, o oleiro amassa tudo de novo, volta tudo a ser um bolo de barro na mão dele, e ele começa tudo de novo. Agora deixa eu dizer, é a mesma paciência que Deus tem conosco, é o mesmo trabalho que Deus tem conosco. Agora, uma coisa importantíssima para nós entendermos: onde é que Deus trabalha com esse barro que somos nós? Igualzinho o oleiro tem uma oficina. Deus tem uma oficina. A oficina de Deus é esta, onde nós estamos. Deixa eu dizer mais: essa oficina é grande, mas o lugar onde Deus está trabalhando o vaso que sou eu, e o barro que sou eu, e o barro que é você, é o lugar onde você está. Que muitas vezes nós maldizemos. Muitas vezes a gente maldiz a casa da gente, a família da gente, o lugar da gente. A gente até acha que a casa de todo mundo é boa, que a família de todo mundo é boa, pelo menos é melhor do que a sua, e maldiz a própria. Não. A oficina de Deus é esse mundo onde nós estamos. É aí que Deus trabalha conosco. Nós somos formados na oficina da vida, gente. Não é apenas um lugar, mas nós somos formados na oficina da vida. É com tudo aquilo que a vida tem, com as alegrias e com os sofrimentos.
com as glórias, mas com as dores, as cruzes da vida. Que Deus trabalhe em nós. Nós somos formados, nós somos feitos e refeitos. E veja, se o oleiro tem que ter mãos severas, Deus também. Sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Porque senão a gente não vai aguentar, não vamos chegar lá. Para viver com Deus, temos que sair perfeitos. Daí você começa a entender o porquê da cruz, o porquê dos sofrimentos desta vida. Se você vai olhar bem, há muito barro, há muita sujeira em nós. Se você presta atenção para os seus sentimentos, as suas vontades, gente, que marasmo, que coisa terrível o nosso interior, quantos sentimentos ruins, quanto pensamento ruim, quanta vontade ruim em nós, e não somente pensamento, não apenas sentimento, não apenas vontade, quanta coisa ruim a gente faz. Jesus foi muito franco, está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, eu pego rapidinho com você, se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 20, onde Jesus diz: o que sai do homem, isso é que torna o homem impuro, porque de fato é do interior, é do coração do homem, da pessoa humana, que saem as más intenções, desregramentos, furtos, homicídios, adultérios, cupidez, perversidades, astúcias, inveja, injúrias, vaidade, insensatez. Todo este mal sai do interior, sai do coração e torna o homem impuro. Gente, desse barro que somos nós, sai tudo isso. Não vem de fora, não, vem de dentro da gente. É igualzinho o barro que o oleiro está trabalhando. Quanta sujeira vem daquele barro. Mesmo o barro que foi escolhido, de dentro dele vem muita sujeira, de dentro de nós vem toda essa sujeira, e Deus precisa tirar. E como é que Deus tira? Deus tira na oficina da vida. Talvez você diga assim: se o senhor conhecesse o meu marido é dose, padre. Eu digo para você, realmente o seu marido é dose, a dose certinha para você. E vice-versa. Talvez você, marido, diga: padre, se o senhor conhecesse a minha mulher é dose. Eu digo a mesma coisa, ele é a dose certinha para você. Deus não faz as coisas errado, não é coincidência, é providência. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos são pesados, ou que os nossos pais são pesados. Eu não estou dizendo que eles sejam certinhos, não. Pelo contrário, eu afirmo que eles têm muitas coisas de errado, como nós temos muita coisa de errado. Mas é interessante, Deus trabalha o barro que somos nós, uns com os outros. É igualzinho o amolador de faca. O amolador de faca amola a faca uma na outra. Verdade ou não é? É. O açougueiro então é mestre nisso, né? Ele tem as facas, e a faca do açougueiro é fininha mesmo, é afiada. Ele corta a carne, mas logo depois ele já está de novo. Até parece que quantos talhos ele dá na carne, ele depois dá também uma faca na outra, para a faca ficar sempre afiada. Deus age assim, Deus vai nos afiando uns nos outros. Deus vai nos afiando uns nos outros. Deus nos amola uns nos outros, nos dois sentidos da palavra amolar. Deus nos amola uns nos outros. As pessoas nos causam muita amolação, graças a Deus, e nos amolando, nos amolam. Gente, é impossível fugir das amolações
próprias da vida, porque Deus não quer que você fique cego, Deus não quer você uma faca cega, não, Deus precisa de você uma faca afiada, Deus precisa de você perfeito, toda a sujeira que há em você. Não me venha dizer que você não tem nada a ver com isso, porque é o Evangelho, não foi o Padre Jonas que disse não foi eu que joguei na sua cara que é assim, o Evangelho que diz que eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, assim. É do interior, diz Jesus, é do coração do homem que saem as más intenções, desregramentos, furtos, homicídios, adultérios, cupidez, que quer dizer ganância, avidez, perversidades, astúcias, invejas, injúrias, vaidade, insensatez, e nós podíamos continuar dizendo etc, 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 e Jesus conclui: todo este mal, toda essa sujeira sai do interior e torna o homem impuro. E Deus precisa que durante o tempo da nossa vida, gente, tudo isto saia. O tempo que nós temos para que toda esta sujeira saia é o tempo da nossa vida. Eu penso que você sabe como é que o álcool é destilado. Hoje se faz muito álcool de cana, também para combustível, mas ele tem que ser destilado. E como é que começa? Começa com a cana que passa várias vezes na moenda, e depois fica aquele caldo de cana, mas com muita sujeira, até aqueles fiapos de cana estão no meio. Daí vai para o fogo, um fogo muito forte, aquilo é fervido, mas além de ser fervido, depois ele passa pela destilação. Então são aqueles tubos subindo, e com muito calor, eles vão passando por aqueles tubos, subindo, e a destilação vai sendo feita, toda a impureza, toda a sujeira vai ficando para trás, e aquilo que era caldo de cana sujo, vai ficando cada vez mais destilado, até ficar álcool puro. E você sabe que o álcool puro, ele é volátil, você tem que conservar bem fechadinho, porque senão ele começa a ir embora para o ar. Ele é volátil, ele vai se tornando gás, tão destilado. Gente, é isso que o Senhor precisa fazer em nós. Nós somos barro e vamos nos tornar a imagem e semelhança de Deus para poder viver com Deus. E não vai dar para viver com Deus na sujeira que nós somos. E veja bem, não é como os fariseus faziam, até era evangelho de ontem, o de hoje é a continuação do de ontem, onde os fariseus eram preocupadíssimos em lavar as mãos, em não sei quantas abluções antes das refeições, e mais ainda, lavavam os jarros, os copos, os pratos. Eram todas lavagens rituais que eles faziam para buscar pureza. E foi disso que Jesus falou: não é dos pratos, não é dos copos, e nem é da mão suja que vem a impureza do homem. A impureza do homem vem do interior dele. Gente, toda essa impureza, toda essa sujeira precisa sair de nós. Nós precisamos ser transformados dessa criatura que nós somos, pesada, nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, para podermos viver com Deus. Não tem outro jeito. Sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E deixa eu dizer, o tempo todo Deus está trabalhando para isso. E Deus sabe o tempo necessário para cada um. Não é que Deus seja caprichoso, para um dar mais, para outro dar menos. Não, Deus sabe o barro que cada um é, e portanto o tempo que Ele precisa para tirar toda essa sujeira e tornar-se como um álcool puro. Daquele caldo de cana, tornar-se álcool
puro. Deus sabe. E Deus sabe também por que dificuldades, por que problemas, por que situações, por que fogo, por que cruz cada um de nós passar, para que na oficina da vida isto aconteça. Deus está no controle de tudo. Saiba que você tem todo o tempo necessário para você tornar-se perfeito, como é perfeito o Pai do céu. Você tem todo o tempo para tornar-se santo, como Ele é santo. E você tem todos os meios, também os meios de cruz, de sofrimento, de dor, de passar pelo fogo, para você se tornar como Deus quer, santo como Ele, perfeito como Ele. Você tem tudo. Eu e você só não seremos se não quisermos. Se continuarmos a ser, ignorantes e deixar a vida passar. E aí está o desastre, gente. A maior parte das pessoas, a grandíssima maioria das pessoas, pensa que a vida é viver assim. E quanto mais pudermos ter prazeres, satisfações e tal, a vida é ganhar dinheiro, a vida é passar tempo. Não, a vida não é nada disso. A vida é um tempo de transformação. Veja, assim como a criança, aquelas duas células que passam por toda uma transformação no ventre da mãe, e no final é dada à luz uma criatura nova, que antes eram duas célulazinhas. Que transformação linda que acontece no ventre da mãe, aconteceu no seu ventre, aconteceu no ventre da nossa mãe, e hoje somos nós. Gente, nós continuamos essa gestação. Está acontecendo ainda essa gestação. Veja, o Senhor não quer que nenhum de nós seja um aborto no mundo. Você tem que ser dado à luz perfeito. Não é verdade que é uma dor imensa para qualquer mãe e também para qualquer pai, mas para a mãe principalmente, uma criança que aborta, ou uma criança que, coitadinha, não vem perfeita. A pergunta que a mãe faz é essa: é perfeita? Nós precisamos chegar ao fim da nossa vida, gente, e sermos dados à luz perfeitos. Essa é a razão de ser da nossa vida, essa é a razão de ser da sua vida. Deus tem o direito a isso e você tem direito a isso. E mais ainda, nenhum de nós pode ser um aborto nesse mundo, não pode. E deixa eu dizer, essas pessoas todas que vivem vivendo a vida sem sentido nenhum, coitadinhos deles. Coitadinhos deles. Serão abortos nesse mundo. Mas o pior é o seguinte, que ninguém vai ficar simplesmente aborto. Aqueles que não forem dados à luz perfeitos para ir para o céu, você sabe que vai para o outro lugar. Agora, dia 13 de outubro, nós estávamos mais uma vez comemorando a última aparição de Fátima. E Nossa Senhora em Fátima fez também com que os 3 pastorinhos, eles eram muito novos. A Jacinta só tinha 6 anos, e Nossa Senhora, que é uma mãe, que é uma educadora, fez com que eles passassem pela visão do inferno. Eles viram o inferno, gente. Eles viram as almas caindo no inferno. Eles viram as almas como que flutuando no fogo do inferno. Viram, como se fossem fagulhas que flutuam no fogo. Eles viram, e viram o horror dos demônios atormentando aquelas almas, e elas caindo no inferno. Mas não pense que é uma coisa antiquada, só lá do tempo deles, porque isso foi lá em 1917, hoje estamos em tempos modernos. Não, também os jovens, lá em Medjugorje, também Nossa Senhora lhes mostrou a visão do inferno. Interessante, até ela pediu desculpa a eles, dizendo: mas eu preciso que vocês passem também por esta visão. Os preparou, e depois pediu desculpa, mas disse: vocês precisavam ver isso para levarem a sério a sua missão e passarem as minhas mensagens a sério para os outros, e fazerem os outros viverem a sério as minhas mensagens, porque, disse ela, as almas continuam caindo no inferno. Porque veja,
Não existe uma coluna no meio. Muita gente pensa que vai viver a eternidade na coluna no meio, mas meu filho, não existe. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, não tem onde. E os céus a mesma coisa. Eu não estou aqui para te assustar, mas temos que ser realistas. Não há uma coluna no meio, não existe. O próprio purgatório é um tempo de purificação para aqueles que chegaram ao céu, mas estão com algumas rebarbas, com algumas imperfeições, mas chegaram lá. Têm direito de ir para o céu. E durante um tempo passam pelo purgatório, mas é apenas um tempinho de purificação. Por maior que seja, um tempinho de purificação para chegar ao céu. É como o vaso que saiu. Tem que fazer um polimento ainda, alguma coisa que não saiu muito perfeita. Mas não existe um purgatório eterno. Ou é céu ou é inferno. Mas eu nem quero ficar insistindo nisso. O que Deus tem para você e para todos os seus é uma eternidade feliz com Deus. E você não imagina o que é isso. Tanto quanto você não imagina o horror do contrário. Que você não pode querer para você e para ninguém. Por isso, gente, ou santos ou nada. Ou melhor dizendo, ou santos ou santos. É por isso que nós temos que levar a vida a sério. E digo mais, uma vez que Deus nos forma na oficina da vida, e é em todos esses reveses da vida, é no fogo da vida que nós somos formados, é no fogo da vida que a sujeira que há em nós, eu não preciso repetir para você que está no Evangelho, vai embora. É assim que Deus vai tirando de nós toda essa sujeira. Nós temos que levar a nossa vida a sério, e temos que levar a vida a sério uns dos outros. Gente, as nossas famílias, os nossos casamentos precisam ser sérios. Não é apenas a aventura sexual de marido e mulher, de homem e mulher vivendo juntos, não. O casamento, o matrimônio, é a grande maravilha onde Deus coloca um homem e uma mulher se ajudando, e ajudando os filhos, e sendo ajudados pelos filhos. Aí é um trabalho mútuo. São as facas se amolando umas às outras, para todos chegarem à santidade. Eu digo sempre, mostro sempre os arranjos de flores. A nossa família é um arranjo de flor assim. Todos têm que chegar a ser um arranjo de flor lindo. Cada flor tem que chegar a ser assim, e todos um arranjo de flor assim. E temos todo o tempo para isso, temos todos os meios para isso. E na família, no matrimônio, nós estamos aí para ajudar-nos uns aos outros a sermos santos. E marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si, estão aí para fazer com que se esgotem todas as nossas sujeiras. E que todo egoísmo, todo orgulho, toda vaidade, toda impureza, tudo isso vai embora, vai embora, vai embora. Nós estamos na vida para ajudar-nos uns aos outros a passar pelas dores, pelos sofrimentos, pelas cruzes, passar pelo fogo, uns ajudando os outros, para neste fogo, para nessa oficina da vida, para nas cruzes da vida, gente, nós deixarmos para trás toda essa sujeira, toda essa poluição, e nos tornarmos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Esta é a aventura da vida. A vida não é simplesmente aí para ser gozada, deslizar, não. É uma terrível e linda aventura. Foi para isso que Deus criou você. E bonito, não criou você sozinho. É por isso que Deus nos fez família, é por isso que Deus nos fez comunidade, onde nós estamos ajudando-nos uns aos outros e precisamos uns dos outros para nos tornarmos santos. Em outras palavras, para deixarmos de ser toda essa sujeira e nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Esta é a aventura da nossa vida. Sereis santos. É uma afirmação, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
É por Deus que isso se passa. E veja, o céu todo está em ação para que isso aconteça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Maria, os santos todos, os anjos todos estão em ação para que isso aconteça. Não resta dúvida que também tem, infelizmente, e aí é uma dureza, uma infinidade de demônios, de espíritos malignos para atrapalhar a caminhada, para aumentar o nosso sofrimento, para vir nos tentar, para nos desencaminhar. É uma luta, mas gente, é uma luta maravilhosa, e deixa eu dizer, é uma luta por muito pouco tempo. Mesmo que você lutasse 100 anos inteiros, não é nada em comparação com a eternidade. Mas deixa eu dizer, deixa eu ser franco, com a idade que você está, o que falta é bem pouco. E porque Jesus está se aproximando cada vez mais, o que todos nós temos é bem pouco. Eu digo a você, dá para aguentar. Deixa eu dizer outra vez, o mundo prega justamente o oposto, as novelas, as músicas pregam justamente o oposto. Eles querem que a gente viva ao jeito da novela. Desculpe, que a gente se rebente do jeito da novela. Mas nós temos que entender que a nossa vida não é uma novela, a nossa vida é uma linda aventura de transformação. E nós não podemos colocar a nossa mente e os nossos ouvidos e os nossos sentimentos na novela, nos filmes, nas músicas, nos artistas. Não. Os nossos olhos e o nosso coração precisa estar em Jesus, no Evangelho. Gente, aqui está a verdade. Mentira nós já temos demais, engano nós já temos demais. E uma excelente notícia: depois que o Papa consagrou o mundo a Nossa Senhora, faz muito pouco tempo, né? Foi no dia 8, hoje é 19, são 11 dias apenas. Depois que o Papa nos consagrou a todos, nós estamos consagrados. E deixa eu dizer, ser consagrado não é simplesmente para ler uma fórmula e... Não, somos consagrados, somos escolhidos, somos dela. Ela assumiu a responsabilidade de nos dirigir, de nos governar. Só se nós não quisermos, só se nós deixarmos, só se nós escaparmos. Nós já estamos vivendo essa aventura, gente, do mundo novo. Já estamos no mundo novo, já chegamos no limiar do mundo novo. O mundo velho já ficou para trás, o antigo já passou. E você pode deixar todo o antigo para trás. Pelo contrário, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E todo aquele que está em Cristo, porque tudo isso é o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. E todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Até eu digo, se para você até agora foi duro, foi desanimador essa aventura de viver a santidade, agora pode ser tudo diferente. Porque Deus mesmo está facilitando as coisas e Nossa Senhora entrou conosco. Porque agora, neste mundo novo onde nós já entramos, aí sim, ou santo ou nada. Porque uma vez que nós já entramos no mundo novo, gente, agora as águas começam a se dividir. O mal vai ser cada vez mais mal, a sujeira vai ser cada vez mais sujeira, e você sabe que a sujeira vai ser jogada fora, o joio vai ser cada vez mais joio, e vai ser jogado todo no fogo. Mas o trigo, o que é ouro, o que é bom, o que é santo, será cada vez mais ouro, cada vez mais puro, cada vez mais santo. Essa é a grande aventura. Gente, não tem mais um outro caminho. O mal vai ser cada vez mais mal e o bem vai ser cada vez mais bem. Portanto, agora é ou santo ou santo.
É uma grande pena. Deixa que aqueles que quiserem mesmo, a gente vai lutar para que não queiram, a gente vai lutar para que saiam de lá, para que deem meia volta e entrem conosco. Vamos lutar, vamos continuar lutando muito para arrancá-los, para resgatá-los de lá. Mas nós temos que fixar os nossos olhos na santidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hoje é o dia e hoje é a graça de dizermos sim à santidade. Eu estou dizendo para o Senhor e convido a você a ser sincero diante de você e diante de Deus. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu aceito. Eu aceito e quero, Senhor, porque é uma graça. Eu estou dizendo sim à santidade. Porque na verdade, Senhor, é uma graça sua. É o Senhor quem me chama, é o Senhor quem me atrai, é o Senhor quem me dá os meios. É só contribuir, é só aceitar, é só acolher, é só se deixar. Eu sei, Senhor, haverá cruzes, haverá dores, haverá lutas. Eu estou disposto. Senhor, eu digo sim à santidade. E digo sim, Senhor, a ser formado na oficina da vida. Eu digo sim, Senhor, a ser destilado nesse fogo da vida, Senhor. Estou decidido, Senhor, em me deixar passar pelas cruzes da vida, Senhor, para deixar de lado toda a impureza, toda a sujeira da minha vida. Senhor, eu digo sim à santidade. Senhor, eu não sou digno, não sou. Mas uma vez que essa é a sua ordem, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Se é uma palavra de ordem, eu obedeço. Se é um chamado, eu aceito. Eis aqui o teu servo, Senhor. Vá respondendo para o Senhor. Responda com as suas palavras. E eu imponho as minhas mãos, Senhor, sobre todos esses meus irmãos e irmãs, pedindo, Senhor, essa graça. Que verdadeiramente, Senhor, eles não se deixem mais enganar. Já fomos enganados demais. O mundo e o inimigo já nos fez trouxas demais. Não queremos mais ser enganados. Pelo contrário, nós queremos conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Então estou pedindo, Senhor, derrama esta graça sobre esses. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Que cheios do Espírito Santo, eles se abram para a santidade. Porque foi para isso que nós fomos criados, antes da criação do mundo. Já nos amaste, já nos escolheste e já nos endereçaste para a santidade, para vivermos contigo, Senhor, uma eternidade. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nos dás o Espírito Santo e o Espírito Santo nos faz santos. Eu digo sim à santidade. Ou santos ou nada mais queremos ser. Conosco, vai ficar de pé. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Cantemos juntos, fazendo gesto. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Só você, bem forte. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Cante, cante forte, proclame. Ou santos ou nada,
ou santos ou nada.